agora eu tenho uma pergunta para fazer para o nosso público. Você sabe qual é a segunda bebida mais consumida no mundo? O velho e bom chazinho. Ai, que delícia! Pode ser de manhã, antes da refeição, depois da refeição, antes de dormir. Muito fácil fazer. Ferve aquele pouquinho de água, põe ali a erva, põe ali as folhinhas e você aproveita dessa delícia. Ervas não faltam. Tem aí para todos os gostos. E para você conhecer um pouquinho mais sobre o mundo, universo dos chás, a gente convidou hoje para participar aqui do nosso programa ele que é um expert no assunto. Conhece de tudo quanto é erva. E, inclusive estava comentando aqui comigo, Tati, as ervas, elas podem ser usadas não só na preparação do chá. Onde mais? A gente vai descobrir a partir de agora. Guilherme, seja muito bem-vindo ao programa. Prazer recebê-lo. Muito obrigado, boa tarde. Guilherme Leite. Guilherme, o chá não tem jeito, né? A segunda bebida mais consumida do mundo e é bom demais. E nesse inverno é difícil uma casa que a minha amiga lá em casa, dona de casa, não faça o chazinho, pelo menos em algum horário do dia. Com certeza, campeão de venda, na vida do brasileiro se tornou um estilo de vida. Tá? Então, eu gostaria de falar antes da história, brevemente, dos chás. Teve origem no Oriente, né? Teve origem no Oriente, na China. Isso aí remonta a milênios, né? Então, quando a gente vai buscar a história, a gente consegue buscar, resgatar 3.700, 4.000 anos antes de Cristo. Isso veio passando pelos continentes, Mediterrâneo, Egito. Então, por toda a história desses grandes povos que nem mais existem, já apareciam nos manuscritos o consumo dos chás. O ser humano, ele sempre buscou preservar a saúde dele. Então, sem a saúde você não consegue a lugar nenhum. Na época não existia outro tipo de medicamento, senão as ervas. Tanto por esses povos mais antigos e principalmente no Brasil pelo povo indígena, né? Então, esse conhecimento que veio sendo alcançado mediante conhecimento e a necessidade, construiu o que a gente chama hoje de medicina tradicional. Então, pela necessidade dos povos, inclusive de hoje, foi construído todo esse conhecimento e elaborado cada vez mais, visando utilizar da melhor forma essas ervas, que são muitas, olha, são milhares, viu? A gente tem aí um número grande, né? E foi o que você comentou. Hoje a gente tem aí o chá como um grande aliado, né, para a nossa saúde. Então, além de aquecer, né, nesse tempo, temperaturas mais baixas, também no verão é uma delícia. Eu, por exemplo, adoro um chá gelado. Que delícia de cidreira, sensacional. E aí as pessoas têm muita curiosidade, né, Guilherme? Ai, Tati, hoje são tantas ervas, o próprio chá mate. A gente teve uma telespectadora aí do Rio de Janeiro e no Rio é muito comum. Eu estive lá no começo do ano e aí na praia mesmo o pessoal tá lá comercializando. É o chá mate com limão. Então, de fato, a gente deve sim consumir os chás, mas é bacana a gente conhecer um pouquinho dessas ervas. Entre as mais famosas, as mais populares, quais que você destaca para a gente? Até em relação ao consumo no Brasil, o mercado. Você comentou uma coisa muito interessante em relação ao chá gelado. Os nossos avós, às vezes os nossos pais falavam, chá tem que ser quente. Isso daí mudou um pouco o conceito, viu? Ai, eu adoro um chá gelado. Com certeza, o brasileiro, ele aprendeu a tomar chá gelado. Ele aprendeu isso. Graças a esses chás enlatados e engarrafados. Aí eu abro um parênteses. Esse tipo de produto contém muito açúcar e muito sal. Bem lembrado. Então temos que tomar muito cuidado com isso. São refrescantes, são práticos, mas a gente foge daquele critério de saúde, de qualidade de vida. Tá? Em relação aos chás mais tradicionais, na Amazônia, para você ter ideia, a estimativa é que existam 25.000 tipos de ervas. Só nessa região? Só na região da Amazônia. 50% de todas as ervas do planeta estão concentradas na Amazônia. Dessas 25.000, 5.000 já foram material de pesquisa e já foram catalogados como, de alguma forma, com alguma propriedade medicinal. Então, só aqui no Brasil nós estamos falando de uma quantia dessa. Aí a gente cai, lógico, naqueles chás comerciais que eu chamo, que são os chás camomila, um chá de cavalinha, um chá de erva cidreira, de erva doce, de jasmim,
O chá de hibiscos, que está muito famoso. O hibisco tá em alta. Super, carro-chefe, já há 4, 5 anos. O chá verde. Então, esses são os chás mais tradicionais, mais conhecidos, que, seja no inverno, seja no verão, eles são consumidos. Quais são, tendo aí em vista, levando em consideração esses benefícios para a saúde, né? Vem também essa questão da cultura, de geração para geração, passando, as avós, né? Sempre recomendavam a gente tomar aquele chazinho. Tá gripado, faz um chazinho, e aí mistura algumas ervas, põe um pouquinho de gengibre, até pelo seu conhecimento, entendimento no assunto, Guilherme. Essas ervas mais comuns, o que a gente pode ressaltar em relação ao consumo e ao nosso corpo? A gente tem que tomar o seguinte cuidado. Os chás, quando tratados como erva in natura, o que é erva in natura, você vai me perguntar? É a erva desidratada. A erva pura e simplesmente desidratada. Ele é classificado como alimento. Então a gente tem que tomar cuidado, sim, muito cuidado, em tratá-lo como medicinal. Não que vai curar uma doença, né? Não é que vai, exatamente. O chá, ele é um alimento, ele é revigorante, ele faz bem, isso está mais do que comprovado. Como qualquer alimento tem seus benefícios. Com certeza. Só que às vezes a pessoa entra naquela neura de falar, só vou consumir um chá para determinado sintoma ou visando alcançar determinado conteúdo que ela quer para o corpo dela, e ela deixa de se alimentar. A gente já está cansado de ver na televisão, na mídia, os problemas que o ser humano vem tido com o uso exagerado de alguns produtos. Algumas substâncias. E sem observar o cuidado que ele tem que ter. E para o chá não é diferente. Então, não é que ele vai te fazer mal, mas ele não vai suprir todas as suas necessidades. Ele é um aliado. Com uma alimentação equilibrada, ele vai ajudar. Essa mensagem que eu estou deixando é principalmente para o público que quer emagrecer. Quero emagrecer, quero perder, só vou me alimentar com líquido, com chás. Não, ele é um super aliado. Ele vai te ajudar muito. Ele vai te ajudar, muitas vezes, a ter um sono melhor. Você tendo uma noite de sono bacana, você vai passar um ótimo dia seguinte. Você entra assim daí com um chá que tenha, mediante a medicina tradicional, aquele intuito de auxiliar em algum aspecto estético, para a pele, para o cabelo, para a unha, para a perca de peso. Porém, é o que eu falo, é cautela. Tá? Ele é um alimento, ele deve sim ser aliado a uma dieta saudável. Para aí sim a gente conseguir os benefícios. Para fortalecer. Uhum. Então vamos lá, Guilherme. Os tops aí no ranking, os mais conhecidos. Por exemplo, erva doce. Erva doce. O que eu vou falar aqui frisando, mediante a medicina tradicional. Tá? Ela é usada para gestantes que buscam ter mais condição de amamentar. Isso é uma coisa que a gente ouve falar já há dezenas de anos. É usado como calmante, para dar aquela relaxada, pouco antes de dormir. Também para dar aquela baixada no gás, erva cidreira, camomila. Aí, do outro lado, você já tem para dar uma acelerada, que mexe com o metabolismo, vai dar aquele gás para o início do dia. É um chá verde, é um chá de hibisco. Ele entra na parte estética, na questão de emagrecimento. Mas ele ajuda a acelerar o metabolismo, ele é revigorante, né? Ele é um chá que vai te dar energia mesmo, uma energia. Né? Disposição. Isso mesmo. Perfeito. Então, para dormir, antes de deitar, o ideal seria erva cidreira, camomila... Um jasmim. Chá de alfazema. Ah, o de alfazema é uma delícia. Uma dica. Pegar um pouquinho de alfazema azul, colocar num sachê e colocar dentro do travesseiro. Isso daí, eu duvido alguém que fale que com o passar dos dias não vai sentir uma diferença na hora de dormir. Aquele aroma muito, dela, né? É calmante por si só, viu? Dica do Guilherme, então, ó, minha amiga, para dormir bem. A gente recebeu algumas perguntinhas, programa ao vivo, muita gente participando. Vamos a Amália da Silva Mello, ela é de Campinas. Beijo para você, viu, Amália? Obrigada aí pela participação. Tati, gostaria de saber de vocês o chá de alecrim.
é bom para pessoas cardíacas? Então, tem o chá de alecrim, bom para pessoas cardíacas. E se a cidreira abaixa a pressão alta, ajuda nesse sentido? Olha, a gente tem que ter toda a cautela do mundo quando a gente está falando de doenças mais... cardiopatia, principalmente, uma doença mais grave, mais crônica. Eu não vou arriscar, não vou ser imprudente em responder uma pergunta desse nível dela. Existem médicos especialistas na fitoterapia. Faço daí uma distinção entre erva medicinal e fitoterapia. Qual a diferença? A distinção disso? A erva medicinal, ela é a erva in natura. Ela é erva meramente desidratada, numa temperatura correta para não perder o teor ativo. Ok? E a fitoterapia é quando essa erva já foi industrializada. Ela passa a ser um medicamento que advém de origem vegetal. Tá? Inclusive, o Sistema Único de Saúde, juntamente com uma lei do governo federal, já implantou em 14 estados a lei dos fitoterápicos e das ervas medicinais. Então, você vê que a própria União, os próprios estados, estão trabalhando visando uma melhor qualidade de vida para aquelas pessoas que buscam esse tipo de produto e não mais aquele medicamento farmacêutico que pode vir, ele resolve um lado e atrapalha o outro. Então, existe essa possibilidade, existe essa escolha para algumas doenças de cunho mais simples. Então, isso é bem interessante, isso a maioria das pessoas não sabe. Então, entra na internet, dá uma pesquisada, vai ver no site do governo federal, que tem, coloca lá, Lei dos Fitoterápicos, SUS, que é do Sistema Único de Saúde, e começa a pesquisar. Então, são 14 estados que eu tenho conhecimento e algumas cidades que já colocam isso à disposição. Tá? Então, voltando à pergunta dela, eu peço desculpa por não ter a capacidade de entrar quando se fala ainda mais de cardiopatia, a gente está falando do principal órgão do corpo, né? Então, existem médicos especialistas na fitoterapia. Busque um médico desse, existem alguns profissionais excepcionais, com certeza ele vai indicar a forma correta e o que pode ser usado. Perfeito. Eu vou fazer uma pausa rapidinha no programa Mulher.com